Abramos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 28. Faremos a leitura do versículo 10 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Oremos. Santo e eterno Deus, nós estamos em Tua casa para honrar e glorificar o Teu nome, para prestar-te culto, pois só o Senhor é digno do nosso louvor. Ó Deus, a nossa oração, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Queremos, ó Pai, sair da Tua casa certos de que ouvimos a Tua voz. Queremos, ó Pai, sair, ó Deus, certos, ó Pai, daquilo que o Senhor requer de nós. E com o auxílio do Teu Espírito, Pai, queremos sair certos, ó Pai, de que o Senhor nos auxiliará para cumprir a Tua vontade, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a Bíblia tem diversos relatos acerca de Deus falando com o seu povo. No livro de Hebreus, capítulo 1, diz que Deus outrora falou com o seu povo de muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou através de sonhos, Deus falou através de visões, Deus falou através de teofanias em que Ele tomava uma forma e aparecia para o seu povo. Deus falou através de sortes, em que seu povo lançava sortes. Deus falou de diversas maneiras. Quando olhamos na criação, nós temos o caso de Adão, Deus falando com Adão, provavelmente em uma teofania. O texto não diz exatamente a forma que Deus tomou, mas diz que Deus andava no jardim na viração do dia, e Deus falava com Adão. Depois da queda, Deus voltou e falou novamente com Adão. A palavra de Deus fala um pouco mais na frente que Deus falou com Abraão, e Deus tomou a forma de um homem. No momento da aliança de Deus com Abraão, Deus passou como uma tocha e como uma coluna de fumaça no meio dos animais partidos. Ainda relacionado a Abraão com o rei Abimeleque, Deus se revelou através de um sonho. E assim, durante toda a Escritura, nós vamos ver relatos de Deus se manifestando ao seu povo e falando ao seu povo, até que se concretizasse o plano da redenção em Jesus Cristo. Para Jacó, Deus falou através de um sonho neste momento. E o povo de Deus não tinha todos os sonhos como se fosse revelação de Deus. Mas como nós vimos, por exemplo, no caso de José e Maria, quando um servo de Deus ouvia a voz do Senhor através de um sonho, ele tinha plena convicção de que aquele sonho tinha sido da parte de Deus, a ponto de tomar atitudes que humanamente eram inconcebíveis, como no caso de José, de acreditar, de saber que a sua esposa estava concebida do Espírito Santo.
O certo é que quando Deus se revelava, mesmo através de sonhos, o seu povo tinha a convicção que era Deus falando. Desta forma, meus irmãos, o sonho de Jacó foi sim da parte de Deus. E apontava para a presença graciosa do Deus da aliança. O sonho de Jacó apontava para a presença do Deus da aliança de maneira graciosa em sua vida. E nós vamos ver isso em alguns detalhes que o texto nos mostra. O primeiro detalhe, meus irmãos, é que Deus reafirma a Jacó as promessas da aliança feitas a Abraão. Observe nos versículos 13 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Era o Deus da aliança se manifestando agora a Jacó. Deus se manifestou a Abraão, fez uma aliança com Abraão, repetiu as promessas da aliança a Isaque e agora repete as mesmas promessas a Jacó, o seu descendente. Porque a promessa que era para Abraão, Deus fala, é para você e para a sua descendência. E nós podemos perceber que o texto fala, versículo 13, perto dele estava o Senhor. Se você observar na sua Bíblia, o Senhor está em caixa alta. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, mais uma vez em caixa alta, que é uma referência ao Deus da aliança, a Yahvé ou Jeová em algumas traduções. A referência é: eu sou o Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança com Abraão, teu pai, com Isaque. E agora Deus, falando com Jacó, ele vai repetir pelo menos em 4 detalhes as características das promessas da aliança. A primeira delas é que Deus prometeu a posse da terra a Abraão. Observe no capítulo 12, versículo 7. Gênesis 12, versículo 7. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus promete a Abraão a terra que ele estava pisando. Capítulo 13 ainda, versículos 14 e 15. E o versículo 17 diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Versículo 17: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Deus prometeu a Abraão essa terra. E agora para Jacó ele faz a mesma promessa. Voltamos para o capítulo 28, versículo 13. Na parte final diz: a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. O Deus que fez uma aliança com Abraão prometeu a ele e à sua descendência a posse da terra. E agora ele repete para Jacó, no sonho, a posse daquela terra. A segunda promessa é uma referência a uma descendência inumerável. Gênesis 12 ainda, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Capítulo 13, versículo 16, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E no nosso texto base, no versículo 14, Deus fala para Jacó a mesma coisa. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Deus promete para Abraão a posse da terra. Deus promete uma descendência inumerável e faz o mesmo com Jacó.
mas ainda temos a terceira e a quarta parte da promessa. Na terceira parte da promessa, versículo 14: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. É a mesma promessa dada a Abraão, repetida para Isaac, e agora Deus fala mais uma vez a mesma promessa a Jacó. E a quarta e última promessa, no versículo 15, é uma promessa com referência à proteção. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Em Gênesis capítulo 17, verso 7, Deus fala a mesma coisa com Abraão, de maneira similar. Deus fala que seria o Deus dele. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus promete ser o Deus de Abraão. E agora para Jacó ele faz a mesma promessa. De forma que, meus irmãos, nós podemos observar que a visão que Jacó teve é uma visão que reflete o Deus da aliança, repetindo as promessas da aliança para a sua vida. E a reação de Jacó está no versículo 18, que nós não lemos. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou azeite. Ele levantou um altar de adoração ao Senhor. Mas por que Jacó levantou um altar ao Senhor? O que aconteceu para ele tomar essa atitude? É porque esse sonho, meus irmãos, apontava para a presença de Deus. Era a presença do Deus da aliança. O Deus que fez uma aliança com o seu pai, com seu avô, Abraão. Repetiu as promessas da aliança com seu pai, agora aparecera a ele também. O sonho apontava para a presença do Deus da aliança em sua vida. Observe o versículo 12. Diz assim: e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele teve a percepção de que naquele local ele teve uma visão celestial da presença de Deus. Observe ainda no versículo 13. Perto dele estava o Senhor. Perto dele estava o Senhor. Meus irmãos, o termo que foi traduzido por perto dele, alguns estudiosos tentam colocar outras opções de tradução, ou sugerem outras opções possíveis. Acima da escada estava o Senhor, ao lado dele estava o Senhor, porque o termo em hebraico permite essas traduções. Mas em todas elas, a ideia é a mesma, que o Senhor estava perto, que a visão que Jacó teve foi a visão da presença do Senhor. O significado do sonho dele era Deus, o Deus da aliança presente na sua vida. Versículo 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. Um Deus que promete andar com ele dia a dia. Ele tinha a certeza de que aquela visão significava a presença de Deus. Versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. 17. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Se teve uma certeza que Jacó teve naquele momento, foi a certeza da presença do Senhor, do Deus da aliança. Meus irmãos, quando observamos a situação de Jacó, a situação de Jacó naquele instante era de fuga. Jacó tinha enganado o seu pai com a ajuda da sua mãe. Jacó estava fugindo com medo de Esaú, seu irmão, que queria o matar.
sozinho numa jornada. Naquele período, fazer jornadas longas sós era incomum. As pessoas geralmente saíam em bando, aproveitavam as caravanas. E Jacó saiu sozinho para uma terra distante, que daria cerca de 20 dias aproximadamente de caminhada, fazendo o trajeto inverso que Abraão fez quando veio de Harã para a terra prometida. Agora ele volta e vai para Harã. Um pouco mais na frente, se não me falha a memória, por volta do capítulo 33 do livro de Gênesis, o texto fala que era um momento de muita angústia quando Deus apareceu a Jacó em Betel. Jacó estava vivendo um momento de angústia, realmente de solidão, de medo. E o Deus da aliança o aparece e o promete estar com ele, ser presente na vida dele, promete o guardar dia a dia. Versículo 15 diz: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Meus irmãos, se vocês observarem um detalhe, o texto fala que Deus, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Isso era algo incomum para os deuses pagãos. Um Deus que vai atrás do seu povo, um Deus que anda junto com o seu povo no deserto 40 anos. Isso era uma humilhação para um Deus, seguir o seu povo. A ideia dos deuses pagãos eram deuses estáticos. Sair das cidades em que esses deuses guardavam era sair da proteção dos seus deuses, para a grande maioria deles. É porque eles não conheciam o Deus onipresente, o Deus que está em todos os locais, o Deus que guarda o seu povo, que anda com o seu povo. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Mas talvez você se pergunte: Jacó merecia a presença de Deus? Jacó merecia a presença do Deus da aliança? Jacó era um enganador? Jacó era mentiroso? O seu nome significava aquele que puxa pelo calcanhar. Ele merecia o Deus da aliança, o guardando, o protegendo, andando com ele, onde quer que ele fosse. É porque nós temos o terceiro detalhe. É porque a visão que Jacó teve, o sonho, aponta para a graça de Deus. O sonho que Jacó teve aponta para a graça do Deus da aliança. Versículo 15, mais uma vez: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Alguns chegam a pensar que o Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. Mas essa é uma visão equivocada, porque a graça se faz presente em todo o Antigo Testamento. Desde o momento em que Deus, até no momento em que Deus deu a lei para o seu povo, é graça. Quando paramos para dar uma olhada no Antigo Testamento, Adão, por acaso, merecia comer do fruto da terra após a queda? Não merecia. Mas Deus permitiu com que ele, com o suor do rosto, ainda assim obtivesse sustento. Eva não merecia dar à luz filhos, mas Deus, por sua graça, permitiu que ela desse à luz filhos. Israel não merecia atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, e Deus, por sua graça, o fez. Salomão não merecia construir o templo do Senhor, e mais tarde ainda construiu templos a falsos deuses, mas por sua graça Deus permitiu que ele construísse o templo do Senhor. Nós não merecemos a salvação.
Nós não merecemos a graça de Deus, mas por sua graça, Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz, e pela graça nós somos salvos. De forma que em toda a Escritura, nós podemos observar a graça de Deus. E no sonho que Jacó teve, a visão que ele teve do Senhor, o Deus da aliança se fazendo presente em sua vida, prometendo guardar, andar com Ele dia a dia, mesmo ele sendo um enganador, aponta para a graça de Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 9, versículo 11, e fala sobre a escolha de Jacó, de Deus ter escolhido Jacó, e diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. A questão, meus irmãos, é que a escolha de Deus por ir até Jacó, por guardar a vida de Jacó, não estava baseado nos méritos de Jacó, mas baseado no Deus que chama, no Deus que escolhe. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, Ele chamou Jacó. E nisso nós podemos perceber mais um detalhe, o detalhe de Deus indo atrás do seu povo. Porque nós somos pecadores e jamais iríamos até Deus. É Deus que parte em resgate do homem, em resgate do pecador. Jacó estava fugindo por ter enganado seu pai, mas Deus o encontrou. Por sua graça, Deus o encontrou. Jacó realmente não merecia a bênção de Deus, a presença do Deus da aliança em sua vida. Ele não merecia isso. Da mesma forma como nós não merecíamos a salvação em Cristo Jesus. Mas você pode ainda estar se perguntando: o que isso tem a ver com a minha vida? O que é que um sonho de uma escada? Alguém que está no deserto, deita, coloca uma pedra como travesseiro e sonha com uma escada que no texto, talvez de forma mais literal, uma escada que toca na terra. A ideia de vem do céu até a terra, a cabeça da escada, o topo da escada atinge o céu, mas ela vem e toca na terra. A direção de Deus indo até o homem. E os anjos dele subindo e descendo. Deus referindo promessas da aliança a Jacó. E o que isso tem a ver conosco? É que a visão da escada aponta para a cruz. A visão da escada aponta para a cruz, para Cristo, para a obra de Cristo. Jesus é o Deus da aliança que de maneira graciosa deu a sua vida numa cruz em nosso lugar. Observe versículos 12 e versículo 16. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Nós podemos apontar pelo menos 6 características deste texto que apontam para Cristo. A primeira delas é a referência ao Deus da aliança. Se nós varrermos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que as referências ao Deus da aliança apontam para a cruz. Observe, por exemplo, em Isaías. Isaías fala que no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. João capítulo 12, versículo 41. O texto nos diz que a visão que Isaías teve foi a visão de Cristo. João capítulo 12, verso 41. Isto disse Isaías,
porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías viu Jesus Cristo assentado sobre um alto e sublime trono. Jesus é o Deus da aliança. O segundo detalhe é que Cristo é a porta dos céus. No texto, Jacó fala: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Quando nós observamos o que Cristo diz, Jesus fala lá em João 10, versículo 7 e versículo 9. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A porta dos céus é Cristo. Terceiro detalhe, em Cristo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Se Jacó considerou aquele local como a casa de Deus, a obra de Cristo nos permite sermos a habitação do Espírito Santo. E a palavra dele fala lá em Apocalipse 21:3, que além do Espírito Santo habitar em nós, na eternidade, nós habitaremos com Cristo eternamente. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Jacó tinha certeza da presença de Deus naquela visão, teve certeza de que Deus habitaria com ele dia a dia, que Deus o guardaria por onde quer que ele fosse. E é a obra de Cristo que faz isso conosco. Eis que estou convosco todos os dias, é o que Jesus fala. Quarto detalhe, que a visão, o sonho de Jacó aponta para Cristo, é que se Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, que nele e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, é em Cristo que teremos gente de todos os povos, tribos e raças. É em Cristo que todas as famílias da terra serão abençoadas. Cristo é o descendente de Jacó que abençoa todas as famílias da terra. Gálatas 3:8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, em Cristo Jesus, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. O que Paulo está dizendo aqui, quando Deus falou que abençoaria todos os povos na descendência de Abraão, Isaac e Jacó, Deus estava falando da obra de Cristo. Deus estava falando do Evangelho, o Evangelho pré-anunciado. Mas ainda o quinto detalhe. Jacó teve uma visão de uma escada que ligava os céus à terra. Lá em João 1, primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, versículo 51, Jesus usa a mesma visão de Jacó e diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não é mais sobre uma escada a visão, é sobre o Filho do Homem. Ele é a ligação entre os céus e a terra. Ele é o único mediador entre os céus e a terra. Ele que promoveu a reconciliação do homem com Deus. Jesus Cristo é a ligação dos céus com a terra. E quando Cristo fala: vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, a palavra que traduz aberto está num tempo que traz a ideia de algo que foi feito e que nada muda aquilo que foi feito. A ideia de que Deus abriu um novo e vivo caminho e esse caminho continua aberto. Porque Deus
fez com que o seu filho fosse enviado, morto numa cruz, para abrir esse caminho, e ninguém muda. Mas ainda o sexto detalhe que aponta o sonho de Jacó para a obra de Cristo é que se para Jacó aquele sonho representava a presença graciosa do Deus da aliança, para nós temos Jesus Cristo, o Deus Emanuel, é o Deus da aliança presente. Nós temos a garantia de Cristo no meio do seu povo. Jesus Cristo é o Deus da aliança. Jesus Cristo é o Deus presente. Mais uma vez repito, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, vivei, portanto, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, anunciado lá nos tempos passados, mesmo lá em Jacó, naquele sonho. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. É por isso que quando olhamos para uma visão que aponta para o Deus da aliança presente, apontando para Cristo, o Deus presente, o Deus Emanuel, não há cabimento para alguém que diz que tem Jesus Cristo habitando em si, que tem o Deus da aliança presente, dia a dia, mas vive de maneira indigna do Evangelho, mas vive como se Cristo não habitasse nele. Quantas vezes abrimos a boca para dizer que Cristo habita em nós? Mas vivemos como alguns ateus, não aqueles que professam, mas aqueles que vivem como se Deus não existisse. Como dizer que Cristo habita em nós, que o Deus da aliança deu a sua vida numa cruz para morrer em nosso lugar, e dá mau testemunho no trabalho, mente quando o patrão pede para mentir, cola na escola ou na faculdade, faz coisas que não agradam ao Senhor, não tem vontade de ler as Escrituras, de conhecer o Deus da aliança, de conhecer mais. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como afirmar que tem o Deus da aliança presente em si, mas não tem desejo de conhecer mais o Senhor, o Deus da aliança, de conhecer mais a Cristo? Não tem desejo de orar mais, de buscar o Senhor? Como afirmar que tem o Deus da aliança presente e recusar o sinal da aliança, que é o batismo, instituído pelo próprio Cristo? Recusar o sinal da aliança, recusar a aliança, recusar Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Deus da aliança, presente de maneira graciosa no meio do seu povo. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu, assim como ele prometeu estar dia a dia com Jacó, o guardando, o livrando, ele prometeu estar com a sua igreja, com o seu povo. Ele não prometeu vida fácil, vida tranquila, mas prometeu estar conosco. Jesus é o Deus da aliança, presente de maneira graciosa em nossa vida. Vivamos de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor, então, nos abençoe.